Bom, vamos para a aula. Referente aqui, estou na página do Google Classroom, tudo bem? E aqui eu estou vendo as atividades que a gente tem ao decorrer da semana, certo? Então nós temos atividades, para ser entregue, que era para ser entregue no dia 20 de junho. Quem não entregou pode entregar, sem problema nenhum, tudo bem? E ele diz aqui, a atividade consiste em resolver os 4 exercícios presentes no PDF. Então, todas essas atividades, elas foram feitas na aula subsequente, tudo bem? Então, se a gente vem aqui e abre o nosso PDF, né, nós vamos ver que os exercícios, eles foram feitos e estão listados aqui. No caso, eles estão como foto. Mas eu vou mudar um pouquinho essa resolução e vou fazer no PowerPoint, que eu acho que fica muito melhor. Então, o que está dizendo aqui a atividade que foi passada na semana passada? Então nós temos aqui, a atividade da semana fica resolver a questão 1 da página 17 e 18, letra B, C, D e E. Então, abrindo o nosso PDF, na página 18, 17 e 18, a resolução para aquela semana é fazer exatamente as questões A, B, C, D e E. E que consiste essas questões? Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a semelhança de triângulos. Então ele está pedindo para a gente relacionar como está ocorrendo essa semelhança de triângulo. Ou seja, nós podemos ter o quê? Uma semelhança aqui em que eu tenha os 3 lados iguais, certo? Ou seja, um é proporcional ao outro, igual no caso ao outro, que é o primeiro caso, certo? Então, eu vou dar uma pausa e vou copiar aqui para vocês. Então, o primeiro caso que a gente vai ter vai ser exatamente o quê? Onde eu tenho que todos os lados são iguais. Então, repara aqui, que eu tenho 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. O segundo caso vai ser quando eu tenho 2 lados e um ângulo. Tá vendo que o ângulo é igual? Do outro caso, eu vou ter agora 2 ângulos e um lado. 2 ângulos e um lado. No terceiro, agora eu vou ter um lado, ângulo e o ângulo oposto. Eu tenho esse cara, um ângulo e o outro ângulo oposto. Repara que nesse caso aqui, os ângulos, eu tenho 2 lados e um ângulo. Agora eu tenho o oposto, que são 2 ângulos e um lado. Certo? Então o exercício simplesmente é fazer essa análise. Então, eu já coloquei aqui pra gente quais seriam os tipos. São 4 tipos, certo? A gente sempre vai comparar 3 coisas. 3 coisas têm que ser iguais, certo? Então, vamos comparar com os nossos exercícios. Nós temos aqui a primeira questão. Se a gente for olhar aqui, o que eu vou ver de igual em todos eles? Eu vou ver o lado, outro lado e outro lado. Então, esse cara vai se assemelhar ao nosso primeiro caso. Então, ele vai ser o primeiro caso, que é lado, lado, lado. Certo? Então, vamos para o próximo. Então, o que acontece? Olhando agora para a letra C, eu vejo que eu tenho 2 ângulos e um lado, que são iguais. Então, se a gente for olhar aqui, eu vou ter ângulo, lado e ângulo, né? Os 2 ângulos são iguais e apenas um lado é igual. Então, eu vou ter exatamente esse terceiro caso. Então, o terceiro caso, que vai ser ângulo, lado e ângulo. Então, a ideia de a gente começar a ver esse caso é para continuar a apostila, aonde nós vamos ver o que a gente chama de teorema de Tales. Aqui ele mostra a resolução dos exercícios, mas isso a gente já havia visto. E agora a gente começa a ver o que é o teorema de Tales. E basicamente, o que vai ser esse teorema? Então, o que nós temos no teorema de Tales? No teorema de Tales ele fala que feixes de retas paralelas cortando com retas transversais formam segmentos proporcionais. Ou seja, se eu tiver retas paralelas, por exemplo, essa reta aqui, A e A', B e B'. Então, repara que isso aqui ele vai tender a formar um triângulo. Né? Se eu for seguindo a linha desse A e do A', né? Essa linha aqui,
ela vai tender a formar um triângulo. E aí eu vou ter vários triângulos. Ou seja, como se eu tivesse um triângulo e eu tivesse outro triângulo, só que esse triângulo fosse um pouquinho menor. E aí eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que esse cara ele é proporcional. Ou seja, é como se eu tivesse algo mais ou menos assim, ó. Um triângulo proporcional ao outro. Então, a ideia é o quê? Quando eu tenho o teorema de Tales ele me permite deslumbrar esse tipo de determinado de figura. E aí, qual é a grande sacada? Se eu pegar a minha distância A e B, ou seja, que é essa reta aqui, ó, e dividir por essa distância B e C, ou seja, se eu pegar esse tamanho e dividir pelo tamanho de baixo, é a mesma coisa que eu pegasse esse cara e dividisse por esse outro. Essa é a ideia do teorema de Tales. Então ele fala, ó, dois triângulos são semelhantes quando é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices, ou seja, uma proporcionalidade. Então se um triângulo ele tem um lado 2 e o outro tem um 4, né, e isso se segue, eu posso dizer que um é proporcional ao outro, ou seja, um é o dobro do outro, certo? Então olha que interessante. Seguindo ali um exemplo, que está na apostila, eu peguei o exemplo 2, olha esse triângulo. Um dos lados é 3, outro é 4, outro é 6. Repara que esse lado 3, se eu multiplico ele por 2, ele vai para 6. Se eu pego esse lado 6 e multiplico ele por 2, ele vai para 12. Se eu pego esse lado 4 e multiplico ele por 2, ele vai para 8. Repara que existe uma proporcionalidade. Ou seja, no teorema de Tales era o que? Eu pego um lado e divido por ele, né? Isso é igual ao outro dividido por outro. Então, se eu pegar, por exemplo, o 3 e dividir pelo 6, aí eu tenho que pegar o mesmo valor proporcional. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, o 6 e dividir pelo 8, eu vou obter a mesma relação. Então é exatamente isso que ele está fazendo, ó. Ele está pegando esse cara que é o 3. Nesse caso aqui não faz muita diferença, mas o que ele está fazendo? Ele está pegando esse lado 3 e está dividindo por esse 6. E aí ele pega esse 4 e divide por esse 8. Repara que todas as divisões vão dar sempre o mesmo valor, que é o meio. Então significa que eles são proporcionais. Essa é a ideia do teorema de Tales. Bom, então vamos fazer esse exercício aqui, ó. O que ele diz? Ó? Pedro deseja construir uma fogueira representada na figura abaixo. Ele sabe que a soma de x com y é 42. Então ele está perguntando quanto que vai ser essa diferença entre eles. Então primeiro eu preciso encontrar uma relação entre eles. Repara que essa figura é exatamente essa aqui, ó. E o que ela está dizendo? Ó? Se eu pegar um lado e dividir por outro, e se eu igualar a isso do outro lado, ou seja, se eu pego uma relação e divido por ela, e faço isso do outro lado, ou seja, eu peguei o lado maior e dividi pelo menor. Peguei o lado maior e dividi pelo menor. É isso que está dizendo o teorema. Então, se eu faço isso, eu vou obter o mesmo resultado. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, imagina aqui, se eu pego esse lado, que é o 8, e eu divido ele por 6. Então, aí se eu peguei esse lado e dividir por 6, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. É isso que diz o teorema, ou seja, eu não posso pegar o y e dividir pelo x. Tudo bem? Eu posso criar qualquer relação que eu queira, entretanto, essa relação ela tem que ser proporcional. Ou seja, eu não posso mudar a relação. Então, eu posso pegar 6 e dividir por 8, posso, desde que eu faça igual a y dividido por x. Eu tenho que manter a relação. Então, se eu peguei o de cima e dividir pelo de baixo, eu vou igualar quem? Ao de cima dividido pelo de baixo. É isso que diz a relação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O y vou multiplicar cruzado, né? Então, o 6 vai vir multiplicar o y e o 8 vai multiplicar, o 6 vai multiplicar o x, desculpa, e o 8 vai multiplicar o y. Então, vai ficar 8 vezes y, isso é igual a 6 vezes x. Então, a gente obteve aqui uma outra relação, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar um pouquinho
esse cara. Digamos que eu queira, eu vou passar o 8 para lá dividindo, né? Digamos que eu quero saber o valor do y. Então eu vou ter aqui que vai ficar 6 dividido por 8, y. Beleza. Quanto que é 6 dividido por 8? Se eu divido esse cara por 2, isso aqui vai dar 3 quartos. Ok. Mas qual é a outra relação que eu tenho também? Existe uma outra relação que ele forneceu no enunciado para a gente, que é isso aqui, ó. Que a soma de um com o outro tem que dar quanto? Tem que dar 42. Não é? Não foi isso que ele falou? Então, é essa mesma relação que a gente vai utilizar ela aqui. Então, se eu pegar o x e somar com o y, isso tem que dar quanto? 42, né? Beleza. Então, para eu poder achar o valor de x e de y, o que eu faço? Repare que agora eu tenho duas equações. Ó. A primeira equação é essa do y igual a 3 quartos de x. E a segunda equação é exatamente a de x mais y igual a 34. Então, por eu ter essas duas equações, eu posso agora resolver o meu exercício. E como que eu vou resolver? Fazendo um processo chamado de substituição. Ou seja, o que consiste esse processo? No lugar do y, eu vou botar quem? 3 quartos de x. Então, eu vou repetir a minha equação. E quem é meu y? Meu y ele é 3 dividido por 4 vezes x, não é? Não seria esse meu valor do y? Então, agora eu vou ter o quê? Eu tenho esse cara. E aí, vamos lá. Posso até tirar o parênteses, né? Não vai fazer diferença. Como que eu somo 3 quartos com esse cara aqui? Ó? É como se eu tivesse 1 dividido por 1 aqui. Ó. Então, eu vou ter uma soma de fração. Como que eu vou fazer essa soma de fração? Essa soma de fração, ela vai ser dada como? Ela vai ser dada exatamente fazendo o MMC. Então, o MMC entre 4 e 1 é 4. Ou seja, 4 dividido por 1 vai dar 4, né? Então, é a mesma coisa que eu transformar esse cara em 4 aqui, ó. Aí eu faço o quê? 4 dividido por 1, 4. Então, esse cara aqui também tem que ser 4, né? Tanto que se eu fizer 4 dividido por 4, vai dar 1. Beleza, achei esse cara. Então, vamos lá. Agora que a base é igual, só somar os expoentes. Quanto que é 4 mais 3? 7. Então, esse cara aqui é a mesma coisa. 7 quartos é igual a 42. Como que eu resolvo esse cara? Simples. Quem está multiplicando passa dividindo. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, ó, o 4 ele não estava embaixo, então ele vai para cima. E o 7 não estava em cima, então ele vai para baixo. Então, achei o meu resultado. Então, vamos lá. 42 eu consigo dividir para 7? Consigo, né? Não vai dar 6? Então, esse cara aqui, ó, e esse eu vou dividir, então eu vou ter 6. Então, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 4. Quanto que é 6 vezes 4? 24. Muito bem. Então, se o x é 24, quanto que vale o meu y? Então, é só pegar isso aqui, ó, a minha equaçãozinha, para resolver. Ó. Meu x vale 24, meu y vai valer quanto? Vai valer 42 menos 24. 42 menos 24, isso vai dar quanto? Isso aqui vai dar algo em torno de... Vamos fazer a conta. Ó, 42 menos 24, 18. Beleza, achamos aqui a nossa resposta. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui nas contas.
Então pronto, deu uma reorganizada aqui para o quadro poder ficar bonito. E aí, na final, eu sei o que? Eu sei o meu valor de y, certo? Que é o que eu queria descobrir. E eu sei o meu valor de x, que ele vale 24. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer quem? X menos y. Então vamos lá. Opa. Então fazendo x menos y, nós vamos ter o que? Meu x ele vale 24 e meu y ele vale 18. 24 menos 18, isso vai dar quanto? Vai dar 6. Então, na verdade, a resposta que eu tanto quero é o meu 6. Então, essa resposta é exatamente minha letra C. Repara que a questão não é muito difícil. Dá um trabalhinho matemático? Sim, dá um trabalho matemático. Mas a ideia é o que? É só a gente montar essa relação. No momento que a gente monta essa relação, ela já fica mais clara. Então, qual é a atividade que a gente vai ter para casa? Vai ser resolver da minha apostila na página 23, ó, peguei essa questão do exercício 2, tudo bem? Vai ser o que? Vai ser resolver a questão 3, isso aí a gente vai resolver com calma, qualquer coisa na próxima aula, e a questão 4, 3 e 4 só, né? Página 23, questão 3 e 4, tudo bem? Ó, página 23, questão 3 e 4. Certo? Então a atividade ela está pronta. Tudo bem, gente? Então até mais.